A fascinante jornada da bola. Uma história milenar do futebol. O futebol, com sua capacidade ímpar de unir e emocionar multidões, é muito mais do que um simples esporte. É um fenômeno cultural global. Sua bola rolou por milênios antes de se firmar como a paixão que arrebata corações em todos os continentes. A história do futebol é uma tapeçaria rica e complexa, tecida com fios de tradições antigas, inovações britânicas e uma expansão que moldou o mundo moderno. As raízes antigas, onde tudo começou. Embora o futebol moderno seja uma invenção relativamente recente, a ideia de chutar uma bola em jogos recreativos remonta a civilizações milenares. A China é frequentemente citada como o berço do Cuju, um jogo praticado há mais de 2.500 anos, durante a dinastia Han. O Cuju envolvia chutar uma bola de couro preenchida com penas e cabelo para dentro de uma pequena rede. Era usado para treinamento militar e também como entretenimento na corte imperial. Sua popularidade era tamanha que existem registros de imperadores e generais participando ativamente. Paralelamente, outras culturas desenvolveram suas próprias versões de jogos de bola. No Japão, o Kemari surgiu por volta do século VII, um jogo cerimonial e não competitivo, onde o objetivo era manter a bola no ar sem deixá-la cair, num círculo de jogadores. A precisão e a elegância eram mais importantes que a disputa. Os gregos antigos tinham o episkiros, um jogo mais vigoroso, disputado com as mãos e os pés, que influenciou o harpastum romano. Na América pré-colombiana, civilizações como os maias e astecas praticavam o ulamá, um jogo ritualístico e perigoso, onde a bola era chutada por um anel de pedra. Essas diversas manifestações, espalhadas por diferentes épocas e continentes, mostram uma tendência inata da humanidade em interagir com bolas, em rituais, treinamento ou simplesmente por diversão. O turbilhão medieval e o futebol de massa. Com a queda do Império Romano, os jogos de bola ressurgiram na Europa com características mais caóticas e menos estruturadas. Na Inglaterra, o futebol de massa era comum durante a Idade Média. Este era um esporte selvagem, jogado entre vilas ou paróquias, com centenas de participantes e um campo de jogo que podia se estender por quilômetros. A bola era um pedaço de bexiga de animal e as regras eram mínimas. A violência era tolerada e os objetivos podiam ser desde um ponto específico na vila adversária até um poço. A brutalidade era tamanha que os reis ingleses, como Eduardo II e Henrique IV, tentaram proibir o jogo várias vezes, pois ele interferia no treinamento de arco e flecha e causava distúrbios civis. Apesar das proibições, a popularidade do futebol de massa persistiu. O nascimento do futebol moderno, Inglaterra e a codificação das regras. O século XIX foi o divisor de águas. Nas escolas públicas inglesas, como Rugby, Eton, Harrow e Winchester, diferentes versões dos jogos de bola eram praticadas. Cada escola tinha suas próprias regras, algumas permitindo o uso das mãos, outras não. Essa falta de padronização gerava confusão e dificultava a competição entre as escolas. A necessidade de unificar as regras levou a uma série de encontros históricos. Em 1848, na Universidade de Cambridge, um grupo de estudantes tentou codificar um conjunto de regras que pudesse ser aceito por todos. As regras de Cambridge foram um passo importante, mas não definitivo. A grande virada veio em 26 de outubro de 1863, em Londres, no Freemasons Tavern. Representantes de 12 clubes e escolas se reuniram para fundar a Football Association, FA, a primeira federação de futebol do mundo. O principal debate era sobre a permissão de correr com a bola nas mãos e de dar pontapés nas pernas dos adversários. Aqueles que defendiam o uso das mãos e o tackle se separaram para formar a Rugby Football Union em 1871, dando origem ao rugby. Os que permaneceram na FA estabeleceram as leis do jogo,
que proibiam o uso das mãos, exceto para o goleiro em sua área. Essas regras, embora tenham evoluído, são a base do futebol que conhecemos hoje. Foi o momento em que o futebol de associação se distanciou definitivamente de outras formas de jogos de bola. A expansão global. Dos campos britânicos para o mundo. Uma vez codificado, o futebol começou sua jornada de expansão global. Marinheiros, comerciantes e engenheiros britânicos levaram o esporte para todos os cantos do Império Britânico e além. Na América do Sul, o futebol chegou no final do século XIX, trazido por ingleses que trabalhavam em ferrovias e indústrias. Charles Miller, um brasileiro de origem inglesa, é creditado por trazer a primeira bola oficial para o Brasil em 1894, iniciando uma paixão que se tornaria definidora da identidade nacional. Na Europa, países como a Itália, Alemanha e França rapidamente adotaram e adaptaram o esporte. A criação de federações nacionais e a organização de ligas e torneios foram cruciais para sua popularização. Em 1904, a necessidade de uma organização internacional levou à fundação da FIFA em Paris. A FIFA tinha como objetivo supervisionar o futebol em nível global e organizar competições internacionais. A primeira Copa do Mundo de Futebol, realizada em 1930 no Uruguai, marcou um ponto de virada. Apesar das dificuldades de viagem e da crise econômica da época, o torneio foi um sucesso, consolidando o futebol como um esporte verdadeiramente global. A partir daí, a Copa do Mundo se tornou o evento esportivo mais assistido do planeta, superando até mesmo os Jogos Olímpicos em alcance e paixão. O futebol na era moderna, evolução tática, tecnológica e social. O século XX e o início do século XXI viram o futebol se transformar continuamente. Ícones como Pelé, Maradona, Cruyff e, mais recentemente, Messi e Cristiano Ronaldo elevaram o nível do esporte a patamares nunca antes imaginados, estabelecendo recordes que pareciam inatingíveis. A tecnologia também deixou sua marca, com o advento de câmeras de alta definição, replays instantâneos e, mais recentemente, o VAR, que busca trazer mais justiça às decisões. As decisões. Os estádios se tornaram catedrais modernas, com estruturas impressionantes e tecnologias de ponta para aprimorar a experiência do torcedor. Além disso, o futebol se tornou um poderoso agente de mudança social. Ele transcende barreiras de classe e raça, unindo pessoas em torno de uma paixão comum. O futebol feminino, antes marginalizado, tem ganhado cada vez mais visibilidade e reconhecimento, com atletas como Marta inspirando milhões. A história do futebol é uma jornada contínua, uma saga de evolução, adaptação e paixão. Das rudimentares bolas de bexiga chutadas em campos medievais aos gramados perfeitamente cuidados de estádios monumentais, o futebol percorreu um longo caminho. Ele continua a cativar, a desafiar e a inspirar, provando a cada gol e a cada celebração que é, de fato, o esporte mais bonito do mundo. E você, qual momento da história do futebol mais te fascina? Não se esqueça de inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo!